Não, Márcio. Boa noite, meu amigo e minha amiga. Hoje é segunda-feira. Hoje Deus vai fazer na tua vida um milagre. Amém. Eu creio. Amém? Amém. Eu vou ungir sua cabeça para que Deus possa te dar entendimento, para que você possa compreender o propósito de Deus na tua vida. Às vezes você não entende porque não acontece o milagre, não entende porque não acontece a transformação financeira, porque a transformação financeira, meu amigo e minha amiga, ela acontece mediante a uma atitude. É por isso que o tema do nosso discurso hoje é: Deus levantou você para alimentar as pessoas. Às vezes você fica preocupado com migalhas. Amém? Às vezes você fica preocupado com um pouquinho. E Deus quer te dar um montão. Ele disse na palavra dele assim, ó: eu vim para que tenha vida. Primeiro você tem que ter vida. E a vida, ela está em quem? Em Jesus. E a abundância é mediante você ajudar pessoas. Se você não ajuda pessoas, pessoal, você não tem resultado. Amém? Por exemplo, vamos falar da Eduarda e da Jennifer. Elas trabalham com cabelo e com unha. Você ajuda e as pessoas te prosperam. O Márcio trabalha com digital e social e relações públicas. Ele divulga as pessoas. Ele trabalha para pessoas. E as pessoas retribuem. Nem todos, né, Márcio? Mas vai retribuir. Amém? E você tem que acreditar, pessoal. Eu creio. Você tem que acreditar. Você acha que eu vou gastar 1 hora de reunião ou 30 minutos de reunião aqui se eu não acredito no teu potencial? Ah, duvido, pessoal. Mas só que você tem que se desbloquear. Você tem que parar de ser mão fechada, Nonô Correia. Você tem que aprender a ser generoso. Prosperidade está com quem é generoso. Se você não é generoso, palavra não muda a vida de ninguém. O que muda é atitude. É atitude, meu amigo. Se você quer saber disso, vai lá ver o filme A Forja, né? Filmão novo. Vai lá ver o filme que você vai entender o que é uma vida abundante, uma vida próspera. Primeiro eu cuido, primeiro eu trato, primeiro eu disciplino, para depois o retorno chegar a mim. E é o que a Bíblia diz. Se você tem a sua Bíblia aí, abre ela lá no livro de João. Deus, ele é com você, rapaz. Deus é com você, mulher. Você que está me vendo aí do outro lado. Você diz que está cansada. Você diz que já não suporta mais essa vida. Pastor, eu trabalho a vida toda, mas não vejo resultado. Você tem que aprender a servir as pessoas de verdade. Você tem que aprender a servir as pessoas com amor, com generosidade, para que a prosperidade ela alcance a sua vida. Amém? João 6. Olha só, a transformação está em João 6. Você precisa compreender o que o Deus da Bíblia, ele quer te ensinar nessa noite. Amém? Você precisa compreender. Amém? Amém. Amém. Acharam? Deus, ele precisa de pessoas decididas. Vou te falar uma coisa.
Se você ficar se distraindo com as crianças lá atrás, ela quer roubar a tua atenção. E a resposta que você tanto quer fica para elas e você não recebe. A palavra ela tem um poder tão grande de transformação, mas se eu não dou atenção, eu perco a minha unção. Você tem que focar aqui. Você quer ensinar, você tem que ensinar em casa. Você abre a Bíblia com seus filhos, senta na sala, vamos ler a Bíblia, meus amores. Duvido que eles vão querer. Duvido. Não vão querer. Então, quem está precisando de prosperidade não é as crianças, é vocês. Eu não deixo roubar a minha atenção. Amém? A Bíblia diz assim, a multiplicações do pão, de pães e peixe. Amém? O pão representa quem? Jesus. O peixe representa alimentação e prosperidade. Amém? Ele foi o símbolo aonde houve o quê? Uma escravidão mundial do povo de Israel. Como é que se dá o nome deles? Os judeus. A casa deles era marcada por um símbolo do peixe, para dizer que eles eram israelitas. Por quê? Porque eles eram um povo de Deus. Amém? Satanás, ele tem marcado muitas pessoas para poder ele impedir essas pessoas de prosperar. Quando você começa a alimentar a sua mente com pensamentos negativos, Satanás ele vai lá na tua vitória e amarra a tua vitória. Às vezes você já estava pronto para conquistar, mas pelo fato de você ter pensado, falado, a vitória ela começa a se atravar. É assim que acontece. O povo, enquanto murmurava, ele ficava no meio do deserto fazendo o quê? Dando volta. Enquanto você murmura e reclama, você vai ficar dando o quê? Volta. É assim que funciona, pessoal. Nós precisamos ter uma vida de santificação com Deus. Você precisa entender que é necessário você buscar a Deus. Amém? Você não vai dar mole, né, Eduardo? Pelo amor de Deus. Os modos. Amém? Traz um casaco, pessoal. Se você sabe que eu vou fazer reunião aqui em cima, traz um casaco. Tá bom? Aí você joga um casaco. Você quer que eu pegue um casaco para vocês lá embaixo? Senão você vai ficar se jogando dentro daqui e você tá indo lá para a internet. Quem fica feio? Eu ou você? Você. Então, pelo amor de Deus, traga um casaco a partir de amanhã. Porque parece que nós vamos fazer nossa reunião a partir de hoje aqui em cima. Amém? Então, a Bíblia diz que assim, vamos lá. Depois dessas coisas, Jesus atravessou o mar da Galileia. Que coisas que Jesus estava fazendo? Jesus estava trabalhando para quem? Jesus estava trabalhando para quem, pessoal? Não, para pessoas. Ele estava cuidando de pessoas. Se você voltar a folha, você vai ver a autoridade, ele ensinando a autoridade, a cura do paralítico. Se você virar outra folha, você vai ver a cura da filha do oficial do rei. Se você ver o capítulo 4, está escrito Jesus e a mulher samaritana. Essa mulher era quem? Era uma mulher que vivia uma vida promíscua. Era uma mulher que vivia com vários homens. Jesus mudou a vida dela. Através de quê? De uma palavra. Você tem que estar focado, pessoal. Às vezes dá um streamlink na gente, que a gente quer pegar água, a gente quer fazer isso, mas você tem que, nós temos que ser que nem quem? O cavalo. O cavalo, ele só olha pra frente. Você sabe por causa de que o cavalo tem uma viseira aqui do lado? Quem sabe? Para não se distrair. Porque se ele se distrair, ele se mata. E mata quem? O dono. É aqui, ó. Se ele olhar para o lado, ele fica com medo e ele acaba o quê? Causando um acidente. Infelizmente, nós temos que ter uma viseira. O que é viseira? É guardar a nossa atenção.
Se você não guarda a atenção, você olha para o lado, você olha para lá, você olha para o céu, você olha para ali, você olha para cá, mas a tua resposta não está lá, nem cá e nem lá. Está aqui, ó, nessa palavra. É por isso que você não tem resposta. É por isso que você não ajuda pessoas, porque você só tem para você. Amém? É assim que funciona, pessoal. A palavra pode ser um pouco dura, mas ela é necessária. Disciplina é tudo. Disciplina é tudo, principalmente diante do general todo-poderoso. Você precisa ter disciplina. Porque a disciplina é que vai transformar a tua vida. Você vai ver aqui a disciplina. O rapazinho, ele fez o quê? Ele deu. Você tem que aprender a dar. Você sabe por causa de que você não prospera? Que ninguém vai ter coragem de falar para você, porque você não dá nada para ninguém. Você dá alguma coisa para as pessoas? Se você não dá, você não vai ter, pessoal. Aprenda a dar. Aprenda a dividir. Aí Deus, ele vai aprender a dividir contigo. Se Deus, ele não confiar em mim, em você, ele não vai te prosperar. Porque ele sabe que você vai pegar e vai o quê? Esconder. Você tem que aprender a saber criar uma sociedade em prol de uma visão, de um propósito. Jesus, quando ele veio aqui, ele conseguiu vender o quê? O produto dele com inteligência. Qual era o produto que Jesus vendeu? Ninguém sabe? O ensino, pessoal. Ele era um educador. Conhecimento. Mas ele vendia por dinheiro? Não, ele vendia por atenção. Amém? Ele a vendia por atenção. É por isso que as pessoas davam atenção para quem? As pessoas davam atenção para quem? Para Jesus. E todo aquele que... E era todos que eram abençoados? Não. Jesus falava, mulher, a tua fé te salvou. Mulher, Jairo, eu vou na tua casa. Jairo falava o quê? Não, na minha casa tu não vai, manda uma palavra. E a palavra foi na frente de Jairo, curou o homem. E olha só, o camarada ainda perguntou, foi que hora isso? O cara curado já. Foi que hora isso? Foi tal hora. Aí ele entendeu que foi a palavra de quem? De Deus. Enquanto você está ouvindo aqui, se você ficar ouvindo a palavra de Deus assim, você está focado? Não vai estar. E tu acha que Deus não conhece a intenção? Deus sabe se vocês estão de coração aqui. Deus sabe se você está absorvendo a palavra. A palavra de Deus, ela é poderosa o suficiente até para poder tirar essa dor que você está sentindo aí. Essa dor que você está sentindo no corpo, eu estou com uma dor nas juntas, ela é poderosa para isso. Ela limpa a gente das dores. E qual o tipo de dor que você está sentindo nessa noite? Pastor, a minha dor é financeira. Mas o que você está fazendo para mudar isso daí? Pastor, eu oro. Quem disse que oração muda a vida financeira? O que muda a vida financeira? Trabalho, você dar, você se doar, você sacrificar. É assim que funciona. Aí a Bíblia diz assim, ó. Depois dessas coisas, Jesus atravessou o mar da Galileia, que é de Tiberiade. 2. Uma grande multidão o seguia. Uma grande multidão o seguia. Quem está seguindo você? Pastor, eu tenho 20 pessoas na rede social. Não estou falando disso aí, não. Seguir o que você está orientando. Você orienta pessoas? Você, quando está no meio lá das suas amiguinhas lá, ô Eduarda, você ensina elas a palavra de Deus? A fé que você aprende aqui? Jane, você quando está lá com as tuas amigas lá,
você ensina elas a palavra de Deus? Márcio, você quando está lá fazendo as suas filmagens, você prega a palavra de Deus que você aprende aqui para eles? Bom, a primeira vez que me perguntam isso, eu pregava, mas de uma forma social, diferenciada. Nos meus 50 e poucos anos, são desde os meus 18 até fazer a questão de jornalismo, foi sempre trabalhando para o social e prol social, nunca pedi um vintém. Algumas vezes era o necessário e esse necessário foi abençoado, né? Então, sim. Ô Jenny, você prega a palavra de Deus para as pessoas lá onde você convive? Você fala, você senta suas filhas e você lê a Bíblia para ela? Você ensina elas? Tem que educar. Educar através de quê? Está escrito. Foi o que a pastora Rose fez hoje. Sentou a mim e o meu filho e nos educou com a palavra de Deus. Senta aí, meu. Se tu dá uma ordem, todo mundo quer. Acata. Senta aí. Tem que ensinar. Se eu dou, por causa de que Deus está sempre me dando conhecimento? Por causa de que Deus está sempre me dando direção? Você me vê aqui gaguejando para falar? Você me vê aqui tupiado para falar? Por quê? Porque eu estou sempre te dando. E eu não estou te dando o resto não, eu te dou o meu melhor. Eu não venho aqui, pô, vai lá, Rose, não estou a fim de falar não. Duvido. Se é a minha reunião, eu vou dar o melhor. Quais são as minhas reuniões? Domingo, segunda, sexta e quarta. Eu tenho 4 reuniões. A pastora Rose tem 2 reuniões. A dela é terça e quinta. Quinta eu tenho 2. É 2 reuniões que ela está fazendo agora. Então quer dizer, quando nós viemos aqui, a gente vem para te dar o melhor. E se eu viesse aqui por causa de dote, por causa de oferta, pode ter certeza que eu ia morrer. Eu ia morrer. Eu venho aqui porque eu tenho que te ensinar a se desbloquear. Você tem potencial, você tem capacidade. Você tem capacidade de ajudar pessoas. Quando Deus ele ver que você entendeu isso, ele vai começar a te prosperar. Porque ele sabe que você não vai botar coração em dinheiro. Ele sabe que você não vai botar a sua força no dinheiro. O dinheiro é para ser usado com inteligência. A inteligência que traz a prosperidade. Amém? Você precisa ser inteligente. Não é ficar esbanjando dinheiro à toa, com besteira. Tem que saber usar o dinheiro. O dinheiro é um poder necessário. Mas será que você está sabendo usar? Rapaz, eu me surpreendi com meu filho. É uma criança, eu tenho uma criança de 14 anos dentro de casa. Eu me surpreendi. Ele fez um trabalho aí em outubro. Eu acabei de gastar o único pouquinho que ele me deu. Falou, pai, vai lá e compra pão. Eu tô na rua fazendo a caminhada para abençoar os dizimistas, os ofertantes. O telefone toca. Mãe, traz o pão. E eu trouxe o pão. O dinheiro, quem me deu o dinheiro? Ele. Você vê que o cara conseguiu fazer uma boa administração. E eu ensinei isso para ele? Não. A Rose ensinou isso para ele? Não. É de nós. Veio dela essa, como é que se dá? Esse DNA. Acabou hoje. Acabou hoje, R$100. Daquele dinheiro. Quantos vintém tu tem daquele dinheiro? Hã? Não tem. Não tem. É complicado, né, gente? Muita criança. Você está entendendo? Deixa eu explicar uma coisa para você. Você que é dizimista, basta ser dizimista. Você tem que ser verdadeiro quando entregar os seus dízimos. Você tem que ser sincero com Deus. Você não tem que entregar com uma sensação de perda. Tem que ser com uma sensação de graças a Deus eu fui fiel. Mais um mês, Deus vai me honrar. Quando eu entrego o meu dízimo, eu entrego com alegria.
com satisfação. E quando eu vejo que a pastora Rose estava com dinheiro, eu falei, tu tirou já o dízimo, rapaz? Por quê? Porque eu tenho preocupação de abrir brechas e me trazer o quê? Problemas. Fidelidade é tudo, pessoal. Não adianta eu ser fiel, mas não ser verdadeiro. Não adianta eu entregar dízimo se eu não sou sincero. Não era a minha vontade de entregar. Eu entrego porque é uma obrigação. E se você tem entregado o dízimo por obrigação, você que está me vendo e vocês que estão aqui, vocês não vão ter resposta. Não gera, porque não é de espontâneo. Não é espontâneo, é forçado. E tudo que é forçado é o quê? Pecado. Sabia disso não? É pecado. Você tem que fazer com amor. A sua fidelidade, né? Antigamente, quando vinha aquele votozinho, ó, vai lá, bota R$5 para poder ajudar isso. E enchia de talcozinho e perfumezinho. Mas se você não tem essa disposição, você vai ver a alegria do garoto entregando o cestinho dele. Era um garoto, meu amigo. Não era um adulto, não. Era um jovem. Vamos ver? Para você entender. Versículo 3. Então, perdão. É o 2 ainda. Uma grande multidão o seguia porque tinha visto sinais e ele fazia cura sobre o enfermo. Cura sobre o enfermo. Você está doente na sua vida financeira. Pior coisa que tem é uma pessoa doente. Ela fica debilitada, ela não come. E Deus, Ele quer curar você nessa noite. Amém. Mas a cura, ela acontece primeiro dentro de você. Quando você chega aqui, você já chega pronto para receber a palavra e ser curada. Você já chega preparada e preparado para ser curado. Aí daqui a pouco, quando você menos espera, blim, 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 blim. Alô? Uma proposta para você. Aí, blim, caiu na conta já. É assim que funciona. Se eu não viver crendo, eu me perco, pessoal. Aí eu acho que o problema é o pastor. Não, acho que o problema é o pastor. E o pastor pede tanto aqui, dinheiro aqui, né? Oferta aqui, não pede? Faz voto, tem que fazer voto. A gente nem faz voto aqui. É uma vez na vida ou tá na morte. Primeiro nós educamos vocês a ter relacionamento com Deus. Tem que acreditar, pessoal. Se você não acreditar, você vai ficar com essa cara de carranca, achando que Deus é o culpado, achando que Deus é o problema. Você está entendendo? Vocês são os discípulos. Mas os discípulos logo questionaram: Senhor, só tem um pouquinho para nós. Olha só o que Jesus falou. 3. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se ali com os seus discípulos. 4. Ora, a Páscoa, festa dos judeus, estava próxima. O que está próximo? O batismo nas águas. A reunião do dia 1º. E tudo isso gera o quê? Gasto. Acabamos de ter um gasto agora do dia 29 de outubro. Agora, dia 1º já vai gerar mais um gasto. Aí você começa a se angustiar. Mas quem dá a condição é Deus. Você me vê angustiado? Você me vê deprimido? Não. Eu vivo pela fé. É o que eu te ensino. Você vive angustiado e deprimido porque você vive na carne. Você vive segundo o percurso deste mundo. Você tem que aprender a viver pela fé. Não planta nada, poxa. Como é que você quer resultado? Não dá nada. Como é que é alguma coisa? O que você dá para Deus? Eu dou atenção. Eu dou meu conhecimento. Conhecimento, Ele que é o dono do conhecimento. Ele quer o teu sangue.
O que é sangue? Sangue é o sacrifício da doação. Esse é o sangue. Mas aí não é fiel. Como é que você vai querer resultado? Não é ofertante. Como é que você vai querer resultado? Tu acha que eu vou te enganar? Não vai ter resultado. Um dinheiro que você poderia mudar a sua história, você vai lá e gasta com besteira. Gasta com bobeira. Tem que pedir a Deus sabedoria, pessoal, para saber ser um administrador. Eu aprendi. Por isso que eu estou falando para você. Eu aprendi. É muito difícil eu gastar dinheiro à toa. Eu gasto mais dinheiro com a obra de Deus do que comigo mesmo. Mais com a obra de Deus. Tudo para agradar vocês. Tudo para poder o povo de Deus ter o quê? Um conforto. Aqui você está com frio. Lá está um calor terrível. A gente já está lá. Pô, pastor, tem ventilador não? Mas aqui tem um frio. Então nós temos dois ambientes. Quente e frio. É assim que funciona. O ser humano é complicado, né, Márcio? Ora ele não sabe o que quer, se é frio, a outra fica no olho. É que ficou ardendo. O ser humano é complicado, né, rapaz? E eu gosto disso, eu gosto de complicação. Porque eu me torno mais perfeito quando eu quero ajudar. Amém? O que foi? Deixa o cachorro. Se ele quiser vir assistir a reunião, pode liberar. Aí diz assim, ó, versículo 5. Então Jesus ergueu os olhos, vendo uma grande multidão, e aproximava-se e disse a Filipe. Filipe é um dos discípulos. Olha o que Jesus falou para ele. Jesus estava experimentando ele. Onde compraremos pão para dar de comer? Olha para mim. Onde vamos arrumar dinheiro para poder fazer o dia 22 e o dia 1º? Aonde? E agora? Isso não é um problema meu. Quem deu a ideia que vai patrocinar a ideia. Se Deus deu, é porque Ele já tem recurso. Às vezes não vem de você porque você não acredita. Às vezes não vem de você porque você não acredita. Você tem que aprender a acreditar naquilo que você faz. Nós temos que acreditar naquilo que nós faz. Aí ele disse, 6, mas Jesus dizia isso para o quê? Testá-lo, porque sabia o que estava para fazer. Eu já sei o resultado. Você acha que nós aqui somos pegos de surpresa? Eu já sei o resultado. Se não vem por você, vai ter que vir por algum. Mas às vezes a resposta que era tua vai ser de outro. Eu tinha pedido ajuda a um rapaz, ele falou, eu vou abençoar. E nós esperou. Como ele não resolveu, eu falei, eu vou pegar a tua bênção. Eu vou dar o que você prometeu para a obra de Deus e Deus vai me honrar. E eu fui e fiz, não fiz? E Deus me honrou. Eu fui lá e doei o que ele prometeu para a obra e Deus me honrou. Você tem que aprender a entender que nessa vida é dano que se recebe. Se você, o tema é esse. Deus levantou você para alimentar as pessoas. Você tem alimentado? Você tem ensinado? Alimentado não é só o produto físico, não. É você sentar a sua família e educá-la, ensiná-la. Poxa, olha, a palavra foi top ontem, né? Tá todo mundo em casa, foi top. Olha, aquele jovenzinho, caramba, ele tomou uma atitude que ninguém ali tomou, nem os discípulos quis meter a mão na bolsa para comprar. Alegaram que era pouco dinheiro e alegaram que era distante. Como é que se diz? O
o supermercado era distante, não dava para ir. Não dava para ir comprar. Não tem condição. Aí a Bíblia diz assim, ó, nem mesmo 200 denários de pão seria suficiente para cada um receber um pedaço. Pô, 200 denários, se você for jogar na nossa moeda de hoje, era uma grana boa. Você sabe que eles falaram para o Todo-Poderoso, o Deus que chama a existência as coisas que não existem? Nem 200 denários dá para comprar de comida para esse povo. Mesmo dando um taquinho de comida, de pão para eles, não vai dar. E Jesus fez o quê? Tá bom. Olha aí. 8. Um dos discípulos, não falou nome aqui. Um dos discípulos, agora falou, chamado André, irmão de Simão Pedro, disse. Olha aí. Disse: aqui está um menino que tem 5 pães e de cevada e 2 peixes. Mas o que é isto para esta gente? Olha para mim. Você tem que aprender, quando você vir à igreja, tem que aprender a ser ofertante. Às vezes você tem, mas você não quer dar. Mas é quando você dá que se multiplica. Se você não sabe, quando você oferta a obra de Deus, ela traz para a tua vida o quê? Prosperidade. Você, quando passa a ser um dizimista da obra de Deus, aquela atitude de fé, ela guarda a tua vida. Ela protege você. Ela protege as suas finanças. Não tem um seguro aí? Hoje eu fui lá no banco resolver uma questão, falei, olha, eu quero que remove aí o seguro aí, porque o banco eles querem, cobram um valor de 10 reais para te guardar a sua conta, a tua conta. Se alguém mexer, eles cobrem. Se alguém mexer, eles cobrem. Como é que Deus vai cobrir alguma coisa se você não tem nenhum seguro com Deus? Não dá nada para Deus. Você não dá nada. O que você dá para Deus? Dá um jejum mal dado. Quando dá uma oração mirrada, que nem você aceitaria. Você tinha que ouvir a sua oração depois, gravar ela. Ó Deus, abençoa a mim, cuida de mim, abençoa a minha família. Mas você cuidou de alguém? Você deu a oração para alguém? Não, só a minha família e eu. É o que você vai receber. É só ali, ó. Gira só em torno de si. Uma vida transformada, ela tem que girar em torno de um coletivo. Jesus, ele trabalhava para os discípulos, só para o coletivo. Coletivo. Quando você é uma pessoa que trabalha para o coletivo, você tem resultados. Você pode observar, quando você cuida de pessoas, Deus cuida de você. Deus, ele exalta você. Ele bota mais pessoas para você tomar conta. Ele te dá mais sabedoria e te dá prosperidade para você estar bem vestido, para você estar bem posicionado. Por quê? Porque você tem interesse de servi-lo. Mas se você não tem interesse de servi-lo, só tem interesse de servir a si próprio, fica difícil, que nem os discípulos. Os discípulos só queriam servir a si próprio. Você viu o discípulo preocupado? O discípulo vai falar assim, manda embora. Mas como é que eu vou mandar esse povo embora com fome, rapaz? Manda todo mundo sentar. Vamos ver se isso é verdade? Aí disse aí no versículo 10. Jesus disse, faça com que todos os se assentem no chão. Porque não tinha cadeira, aqui tem cadeira. Havia muita relva naquele lugar. Assim os homens se assentaram e eram cerca de quase 5.000. Então quer dizer, tinha 4.098 ou 9.
Também faltavam alguns. Fora o quê? Crianças, né? Aqui não diz não, né? Idosos. Fora crianças, eu estou acrescentando, idosos, né? Mulheres. Mulher é mais do que homem, né? Se tinha quase 5 mil, deveria ter mais 10 mil mulheres. E crianças? Pode botar uma renca aí. Uma quadra de criança. E Jesus cuidou de todos eles com 5 pães e 2 peixinhos. Vamos ver se você fala. Versículo 11. Então Jesus pegou os pães e tendo dado o quê? Graças. E distribuiu entre eles. E também igualmente os pães e tanto quanto queriam. Ó, 5 pães e 2 peixes dava tanto quanto queriam. Ou seja, eles comeram com satisfação. Aquilo foi um milagre. Por que um milagre não acontece na nossa vida? Porque muitas das vezes a gente pensa só em nós. Nós somos egoístas. Não? Eu não posso pegar a palavra do Senhor agora, pegar até como exemplo aqui na humildade. Eu fui abençoado no altar, essa questão aí do dar e retribuir. Dar e receber, né? Independente do tempo e o espaço que houve uma bênção aí forte. O segredo é esse, pessoal. Prosperidade, ela não vem só você pedindo, não. Prosperidade vem mediante a sacrifício. O sacrifício, ele é crucial para que você possa prosperar. E Jesus, ele deixou diretrizes para ser seguida. Ele deixou normas para ser seguida. Você não é obrigado a fazer o que ele falou, mas também não é obrigado a receber o que quer. Você só recebe o que você planta. É a lei do retorno. Eu dou e eu recebo. Hoje eu peguei esse sol de 40 graus, não sei quantos graus, e fui dar uma volta, uma caminhada em volta desse círculo, gastando quase 3 horas, se não foi 3 horas, pelos dizimistas, pelos ofertantes e pelos aqueles que têm apoiado a causa. Amém? É assim que funciona. E aqueles que realmente têm sido verdadeiro com Deus têm tido resultados. Os resultados não chegam para vocês, chegam para nós. Chegam em privados para nós. E tem pessoas que muitas das vezes ela tem resultado e ela fica no miudinho. Ela não ajuda a obra de Deus. Ela não apoia a obra de Deus. Fica quietinha, como que nada aconteceu. E aquilo que você planta, você colhe. A Bíblia diz assim, ó: aquele que tapa os ouvidos ao clamor do necessitado clamará um dia e não vai ser ouvido. Você vê aí a obra clamando a ajuda, o projeto clamando o apoio, e você não dá. Você que é da obra de Deus não dá. Um dia você vai clamar e não vai ter ajuda. Aí, ó. A Bíblia diz que no 12, e quando já estavam o quê? Satisfeitos, Jesus disse aos seus discípulos: recolhe os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Amém? Você não pode perder nada. Você não pode perder nada. Você não pode perder a atenção. O diabo, ele sempre vai trabalhar para você perder a atenção da direção da palavra de Deus. E se você não tiver domínio próprio para estar focado naquilo que o Espírito Santo... Tem alguma coisa fedendo aí, Jenny? Não, é que hoje... Vai lavar o rosto, para com isso daí. Não posso passar, não. Entendeu? Então, Caiu. você precisa ter esse entendimento. Amém? Você precisa ter esse discernimento. Porque
Você viu a Bíblia dizendo que essa criança deu? Hã? Naturalmente, ele viu a necessidade daquele momento e ele ofereceu a Jesus o pão e o peixe que era da sua família, da sua casa. E quando, com certeza, isso aí é uma especulação minha, ele estava passando por ali, foi comprar a comida da família e ele viu acontecendo aquele fato. Não é o que acontece quando você vai em Caxias, tá aqueles camaradas fazendo aquelas coisas lá, tu dá aquela parada para ouvir aquilo? Aí você vai lá e coloca uma ajuda pro camarada. É assim que funciona. E ele ofereceu Jesus. Eu tenho aqui 5 pães e 2 peixinhos. E Jesus pegou e deu o quê? Graça. Ele abençoou e distribuiu. E nisso Deus foi fazendo aquilo se multiplicar. Quando você é fiel, as tuas coisas elas se multiplicam. Deus ele prospera aquilo que você tem. Ela multiplica. Eu sou testemunha disso, rapaz. Eu sou testemunha. 30 anos nesta caminhada e já vi as multiplicações de Deus na nossa vida. Quando a gente já não tinha mais nenhuma esperança, quando a gente já não tinha mais nenhuma maneira de resolver. E Deus, ele agiu poderosamente e abençoou. Amém? Aí diz assim, ó: recolhe os pedaços que sobraram para que nada se perca. 13. Assim, pois, fizeram e encheram o quê? 12 cestos de pedaços de pães, 5 pães de cevada que sobraram, e depois que todos tinham comido. Quando as pessoas viram o sinal que Jesus havia feito, disse: este verdadeiramente é o quê? Profeta que deveria vir ao mundo. Jesus ficou sabendo que estavam para vir com a intenção de fazer o quê? Rei, a força. Então ele se retirou outra vez sozinho para o... Mas aonde que ele tinha começado? Antes de começar esse milagre, ele estava onde? No monte. Ele estava no monte, e quando tentaram proclamar ele rei, ele fugiu de novo pro monte. Monte significa comunhão. Você se santifica. Monte é onde você se sacrifica para Deus. Como é que a lei que hoje você tem da palavra de Deus aconteceu? Foi aonde? A lei veio quando estava o camarada onde? No monte. Moisés subiu ao monte, ficou 40 dias e 40 noites. Não comeu, não bebeu, mas quem cuidou dele durante 40 dias e 40 noites no monte? Deus deu toda a palavra para ele, e o povo lá se corrompendo lá embaixo. Porque Arão e Miriam não souberam ter pulso firme. E o povo fizeram um bezerro de ouro. E era escravo, hein? Era escravo, mas conseguiram fazer um bezerro de quê? De ouro. E muitas das vezes nós estamos fazendo um bezerro de ouro. Por quê? Porque está demorando. Então nós começamos a criar outros esqueminhas para poder Deus abençoar a nossa vida. E Deus não abençoa esquema. Deus abençoa sacrifício. Deus abençoa pessoas que se doam. Deus abençoa pessoas que se preocupam com pessoas. A obra de Deus é assim. Você tem que saber se você quer ser povo ou se você quer ser o quê? Um discípulo. O povo não se preocupa com nada, se preocupa consigo próprio. Mas os discípulos, ele tem que se preocupar em cuidar das pessoas. É dano que se recebe. Se você não dá, você não recebe. É por isso que muitas pessoas estão 10 anos na igreja
estão 15 anos na igreja e vivem uma vida fracassada, uma vida mirrada, uma vida de altos e baixos, uma vida de miséria. Por quê? Porque ela não se preocupa em cuidar de pessoas. O segredo da felicidade está em cuidar do semelhante. Ah, mas não dá não, pastor, tá maluco? Por que cuidar de pessoas? Já é difícil até cuidar de mim. Então você, como é que vai ser cuidado? Vai viver um solitário, uma solitária. E a solitária, ela tira o que do ser humano? Tira a força. Ela rouba a sua força. Ela come tudo aquilo que você ingere e depois você se sente mal, se sente debilitado, se sente cansado. Gente, que cansaço é esse? É porque tem um parasita dentro do ser humano roubando a força dela. E Deus já criou o antídoto para matar essas coisas ruins, esses parasitas. Se você não usar o poder que Deus te deu, o mal vai usar o poder que tem para poder destruir a sua vida financeira. Nós não podemos trabalhar na obra de Deus, dizer que é de Deus, mas nós não vivemos o que Deus nos ensina. Amém? Aí eu vou ler algo aqui para você, aqui para mim finalizar, que já passou até da hora. Está escrito aqui assim, ó. Deus levantou você para alimentar pessoas. Sim, Deus nos chamou para sermos fonte de bênçãos e alimento espiritual para os outros. Aqui estão algumas passagens bíblicas que ilustram isto. Alimentar espiritualmente. Lá em Isaías 58 diz assim, eu não vou ler Isaías, depois você vai lá e lê. Eu já li o texto principal. Diz assim, alimentai os famintos. É uma palavra que Deus colocou dentro de Isaías e ele profetizou. Alimentai os famintos. E você, Isaías 58, 10. Amém? Alimentai os famintos. E as pessoas, quando elas vêm lá de fora para a igreja, elas vêm como? Alimentada ou faminta? Faminta. Faminta de direção, faminta de conselhos, faminta para resolver os problemas. Amém? E lá, aí diz assim, outro, Mateus 25, 35. Dai de comer aos que têm fome. Você tem dado de comer aos que têm fome? Ou você só dá se ganhar alguma coisa em troca? Não vou liberar o que eu tenho de graça. Eu dou para você de graça, não te cobro nada. Todo esse conhecimento, eu estou te dando 48 minutos de conhecimento e direções segundo a luz da Bíblia, e não estou te cobrando nada. Não estou te cobrando nada. A minha palestra é gratuita. E muitos têm medo disso. Muitos têm medo. Quando a palestra dessa tão forte é gratuita. É de graça. A Bíblia diz, dai de graça o que recebeis de graça. Aleluia. Ficam com medo. É muito conhecimento e não está cobrando nada. Gente, esse conhecimento todo dava para tirar uma frepela do povo. Não, aí você tem que dar por livre, espontânea vontade. Se dá forçado, você só vai ganhar o forçado, porque a bênção não vai. Aí diz assim, ó, lá em 1 Coríntios 39, sede cooperadores de Deus. O que é cooperador? Eu li domingo, se eu não me engano. Você coopera com a obra de Deus. Pastor, nós temos uma cozinha agora. Pastor, eu vou trazer 50 gramas de café para todo dia na reunião nós temos um cafezinho para beber. Pastor, eu vou trazer 1 quilo de açúcar. Todo dia nós vamos beber um cafezinho após a reunião. Mas você não dá nada, rapaz.
Como é que você quer alguma coisa? Você só quer. Mas tem que aprender a dar. Para quem não sabe, isso é uma direta. É só você pegar a visão. Aí eu tenho que ser mais claro. Aí sai da igreja com uma mensagem poderosa dessa de bico seco, só com água na boca. Que poderia beber um cafezinho, mas se aprendesse a doar. Mas não doa. É assim que funciona, meus amados, meus queridos. E para você também, que são os nossos seguidores. Dá e dar-se-vos-á. Amém? A Bíblia diz: todo aquele que bate, abre. Todo aquele que pede, vai ser dado. Mas primeiro você tem que o quê? Dar. É assim que funciona. Dar e dar-se-vos-á. Aí aqui, ó. Ser fonte de bênção. Você tem que ser uma fonte de bênção. Você não tem que ser um pitão. Você tem que ser fonte. Tá me pedindo, parece pinte cego. Você tem que ser a fonte. Você tem que dar. Para que Deus ele possa multiplicar na tua vida mais e mais. Pastor, o que houve? Pastor, não comeu não? É para te ensinar. E é de graça. Você não está pagando nada. Só o teu tempo. Amém? Aí diz aí, ó, fonte. Seja luz do mundo. Mateus 5, 14 e 16. Você tem que ser luz. As pessoas estão com problema. Você tem que ser a luz para ela. Amém? Luz é o quê? É direção, é ensino, é disciplina. Seja o sal da terra. Você não tem que ser aquela pessoa desgostosa. Você tem que dar gosto. A pessoa ela tem que estar perto de você. Ela tem que, ela quer mais. Pastor, vamos fazer um cafezinho para a gente discutir mais esse assunto, que esse assunto tá bom. Mas quando o assunto não tá bom, porque não tá no teu agrado. Amém? Então você tem que ter um sal. Come comida sem sal. Você consegue? Pode ser a melhor comida do mundo. Se tu come sem sal, porque tu não quer comprar sal. Come. Só comprar sal, pessoal. Comemos uma pipoca ontem, não comemos? Gostosa e maravilhosa. Mas ela só se tornou gostosa e maravilhosa por causa do quê? Do sal. E traga 1 quilo, pelo amor de Deus, quando você vir. Aí você vai ter pipoca todo dia para você comer uma pipoquinha. É dano? Eu ensino vocês todos os dias, pessoal. Quando eu crio uma ação de doação, eu estou te ensinando. Mas parece que não cai a ficha. Aí diz assim, ó. João 4,14. Seja fonte de vida. Você tem sido fonte de problema ou fonte de vida? As pessoas quando vêm falar do problema, quando você chega onde você chegou lá no colégio, ainda não abriu a porta, você é fonte de bênção, de vida, ou você é fonte só de crítica? Ah, mas o governo tá assim, mas o governo tá assado. Ah, mas eu não... Blá, 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 blá. Só o quê? Blá, 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 blá. Não, Deus vai honrar a gente. O pastor pregou ontem na segunda-feira, o homem tava bravo. Mas ele pregou na segunda-feira que Deus vai honrar a gente. Ele vai mudar a nossa história. Mas o pastor, ele tava falando que nós temos que aprender o quê? Se doar. Se você vem aqui desanimado, por obrigação, pode ter certeza que você vai voltar com esse desânimo contigo. Mas se você vem aqui, Deus vai me dar uma palavra. Deus ele vai falar comigo. Não importa se é repreensão, não importa se é chamada de atenção, mas eu vou sair de lá com uma direção. Aí você sai animado. Agora eu vou resolver isso.
Eu já contei a história do que aconteceu esses dias. Se nós ficar parado não vai dar certo, mas se nós sair, vai. E nós saímos e deu certo. Não foi o que aqueles 4 leprosos falou? Se nós ficarmos aqui, nós vamos morrer de fome. Mas se nós também ir lá na cidade, lá onde está o arraial dos Círios, nós vamos morrer. E se nós ficar aqui também, nós vamos morrer. Então é melhor morrer tomando uma atitude. E eles foram. Quando eles foram, Deus criou um evento poderoso, miraculoso. E a caminhada daqueles homens se transformou como fosse um exército poderoso. Os Círios meteu o pé, largou arma, largou comida, largou ouro, largou tudo. Por causa da palavra de um homem. Eliseu tinha falado que ia acontecer isso. Mas muitos duvidaram. Ao ponto do camarada que se apoiava, o rei se apoiava nele, e ele se apoiava no rei. Falou assim, acaso se Deus fizer janela nos céus, aconteceria isso? E Deus fez. E Eliseu falou, tu vai ver, mas não vai comer. Morreu pisoteado. Tem gente que não acredita. Ele só acredita que aquilo que está na mão, ele não acredita no poder da fé. Ele não acredita que Deus é poderoso para fazer o inimaginável. Ele só acredita no arroz que ele bota no bucho. Ele não acredita que Deus ele pode fazer aquilo que ele deseja. A Bíblia diz assim, ó, agrada-te do Senhor teu Deus e ele o quê? Satisfará o desejo do teu coração. Esse povo aqui, ele estava satisfeito ou não estava? Estava. Mas Deus não quer te dar só comida. Deus ele quer mudar a tua história, quer mudar a tua ideologia, quer mudar a tua maneira de pensar. E você precisa depender dele. Quando você depende de Deus, você não tem preocupação. Você não está preocupado se o dólar aumentou. Você não está preocupado se o dólar diminuiu. Você não está preocupado se o governo está quebrado, está assado. Porque você depende da fé. Você vive pela fé. E quem vive pela fé é maluco mesmo. É doido. Ele tira da onde não tem. E Deus faz o vintém aparecer. Em nome de Jesus. Amém? Ainda tem mais um minuto. Você vai para casa daqui a pouco com essa turbilhão dentro de você. De direções. Fonte de bênção. Seja a luz do mundo. Vamos lá. Exemplos bíblicos. Abraão abençoou. Abraão. Abençoarei aqueles que te abençoarem. Amém? Gênesis 12:13. Jacó, Deus me abençoou. Gênesis 6:35. Amém? Até aqui o Espírito Santo, ele nos usou. Amém? Pastora Rose vai assumir e vai terminar a reunião. Deus abençoe a tua vida.